A Fórmula 1 é um ambiente onde os olhares são tão importantes quanto as palavras ditas em entrevistas, e talvez mais reveladores do que qualquer comunicado oficial de uma equipe. Entre as escuderias mais tradicionais e astutas do grid, a McLaren é certamente uma das que melhor sabe medir seus passos, mantendo-se sempre atenta aos talentos que surgem e se destacam dentro do campeonato. E nas últimas semanas, muito tem se falado sobre o crescente interesse da McLaren em Gabriel Bortoleto, o jovem brasileiro que vem surpreendendo o paddock e conquistando posições não apenas dentro da pista, mas também dentro das conversas estratégicas que definem o futuro da categoria. Os olhares da McLaren em direção a Bortoleto não são casuais. A equipe de Woking tem um histórico de apostar em jovens talentos e moldá-los em grandes nomes da Fórmula 1. Foi assim com Lewis Hamilton, quando Ron Dennis deu o salto de confiança que mudaria a história da equipe e também da categoria. Foi assim mais recentemente com Lando Norris, que chegou ainda muito jovem, em um momento de transição da McLaren, e hoje se consolidou como um dos rostos mais importantes da equipe. Agora, a história pode estar prestes a se repetir, com o Brasil sendo novamente protagonista, através de um piloto que não apenas está entregando resultados, mas está mostrando consistência, frieza e maturidade além da idade. Dentro da McLaren, as conversas sobre Bortoleto começaram de maneira tímida. Primeiro, como uma observação, um piloto novato que, logo em sua chegada, conseguiu manter um ritmo competitivo e não se intimidou frente a veteranos consagrados. Mas, aos poucos, essa observação se transformou em curiosidade, e a curiosidade evoluiu para um interesse estratégico. Afinal, a Fórmula 1 não é apenas sobre o agora, é sobre o amanhã, e equipes como a McLaren sabem que precisam estar sempre 2 passos à frente, garantindo que tenham não apenas um bom carro, mas também os pilotos certos para conduzi-lo. Bortoleto vem chamando a atenção não apenas pelos resultados em pista, mas também pela forma como se comporta fora dela. Em um grid cada vez mais midiático, onde redes sociais e imagem pública têm peso tão grande quanto a performance no cronômetro, o brasileiro vem mostrando equilíbrio. Ele fala quando é necessário, evita polêmicas desnecessárias, sabe valorizar a equipe e, ao mesmo tempo, mantém um ar de humildade que agrada tanto ao público quanto aos patrocinadores. Para a McLaren, que construiu ao longo dos anos uma marca muito associada à inovação, juventude e talento cru, esse perfil é ideal. Não podemos esquecer também a relação de Bortoleto com Fernando Alonso, figura que há anos tem proximidade com a McLaren, seja pela história de idas e vindas na equipe, seja pelo respeito que ainda carrega dentro da Fórmula 1. Alonso, que hoje atua não apenas como piloto, mas também como empresário e mentor de jovens talentos, tem uma ligação direta com a carreira do brasileiro. E dentro do paddock, é sabido que a influência de Alonso pode ser um fator determinante para abrir portas. Se Alonso acredita em Bortoleto, isso significa que há algo especial ali, e a McLaren, mais do que ninguém, sabe ler esses sinais. Outro ponto importante é a questão contratual. O mercado de pilotos para os próximos anos está em ebulição. Grandes nomes como Max Verstappen, Charles Leclerc e até Lewis Hamilton estão sendo cercados por rumores e negociações. Nesse cenário, ter um jovem talento disponível ou, ao menos, próximo, pode ser a diferença entre manter a competitividade ou ficar para trás. A McLaren entende isso muito bem, por isso, seus olhares em direção a Bortoleto não são apenas de admiração, são de análise fria e pragmática sobre o futuro. É claro que uma decisão desse porte não é tomada apenas com base em talento bruto. Há também a questão comercial. O Brasil é um mercado gigantesco para a Fórmula 1, historicamente apaixonado pelo esporte, e que vem sentindo falta de um protagonista desde os tempos de Felipe Massa. Ter um brasileiro competitivo dentro de uma equipe de ponta é abrir as portas para patrocínios, visibilidade e um engajamento global que beneficia não apenas o piloto, mas também a equipe. Para a McLaren, que sempre busca novas oportunidades de expandir sua marca, esse é um fator estratégico que não pode ser ignorado. As reuniões internas da McLaren já abordam a figura de Bortoleto como uma possibilidade real. Embora não haja anúncios oficiais, os bastidores indicam que os engenheiros acompanham atentamente seus dados, que os gestores discutem como ele se encaixaria no plano de longo prazo da equipe e que até os patrocinadores começaram a sondar a viabilidade dessa relação.
Isso não significa que uma vaga esteja garantida a curto prazo, mas sim que a McLaren já está desenhando cenários onde o nome de Bortoleto aparece com destaque. Ao mesmo tempo, o piloto brasileiro sabe que esses olhares não podem lhe subir a cabeça. A Fórmula 1 é impiedosa com aqueles que se perdem no caminho da vaidade. Ele precisa continuar entregando dentro da pista, mostrando consistência em cada treino, classificação e corrida. Precisa manter o foco, sem se deixar levar pelo assédio dos rumores. Mas, por outro lado, é impossível ignorar o peso de ter uma equipe como a McLaren interessada em seu futuro. Isso dá confiança, valida sua trajetória e mostra que sua chegada à Fórmula 1 não foi um acaso, mas fruto de um talento que realmente merece estar ali. A história da Fórmula 1 é repleta de jovens que foram descobertos e lapidados por grandes equipes. Alguns se tornaram lendas, outros ficaram pelo caminho. O que diferencia os que chegaram ao topo é justamente a capacidade de transformar oportunidades em conquistas. Bortoleto está, neste momento, diante de uma dessas oportunidades, ainda que ela não esteja explícita. Os olhares da McLaren são um sinal de que ele está no radar, de que seu talento é reconhecido e de que seu futuro pode, em algum momento, se cruzar com os planos da equipe. Seja em conversas de bastidores, seja em análises silenciosas de performance, a McLaren já deixou claro que acompanha de perto cada movimento do brasileiro. E em um esporte onde nada acontece por acaso, esse tipo de atenção significa muito mais do que um simples elogio. Significa que Gabriel Bortoleto pode estar, de fato, trilhando o caminho para se tornar o próximo grande nome da Fórmula 1, e talvez, quem sabe, vestindo as cores laranjas de Vogue em um futuro não tão distante. No fim das contas, os olhares da McLaren em direção a Gabriel Bortoleto são um misto de admiração e estratégia. A admiração por um jovem que já demonstra talento acima da média, e estratégia porque, em um campeonato cada vez mais competitivo, garantir o futuro é tão importante quanto vencer no presente. Para o Brasil, é a esperança de ver novamente uma grande estrela surgindo. Para a McLaren, pode ser o início de mais uma parceria que entrará para a história do automobilismo.